Gravação iniciada, presidente. Obrigada. Vamos retomar a nossa sessão de julgamento do dia 10 de março de 2021, período da tarde. Dando continuidade à sessão que já havíamos iniciado, a terceira parte, terceiro vídeo, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegato de Lima, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauritim do Vale, Sheila Ares Cartacho Gomes, que votarão nessa sequência, ressaltando que o doutor Ricardo está substituindo o doutor Paulo no colegiado, está de licença, e permanecerá conosco durante toda a sessão toda a reunião de julgamento. A gente vai para o item 67 da pauta, de relatoria do Dr. Wesley Valquíria de Paula Lima. Trata-se de recurso voluntário, pela recorrente já citada, julgou impugnação improcedente apresentada pela contribuinte, imposto de renda no calendário 2005, exercício 2006, que apurou divergências encontradas em suas declarações, especificamente no que se refere aos valores de transporte do montante de bens e direitos do ano calendário de 2005. Para se estabelecer os gastos reais mensais do contribuinte, a mesma foi intimada a apresentar a planilha com gastos anuais apropriados mensalmente. Fez, mas não anexou documentação comprobatória. Assim, sem outra forma para verificar a exatidão das informações prestadas e considerando que o documento é idôneo, devidamente assinado pelo interessado, acatamos os valores detalhados na planilha, ajustados ao valor total declarado da declaração de bens, declaração de imposto de renda da pessoa física. Tratou-se ali acréscimo patrimonial a descoberto. E em seu recurso voluntário, de folha 72 seguintes, a recorrente reproduz as mesmas argumentações da primeira instância, acrescentando o seguinte: decadência do crédito fiscal, pedindo aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, não incidência do IR em bens provenientes de herança, pois o dinheiro recebido da sua conta corrente referente à venda do imóvel do espólio de Davi, Chueira e Salomão, da qual é inventariante, pede o deferimento da diligência para comprovação do direito alegado. Passando ao voto, alega ali a recorrente, então, vícios na exigibilidade do crédito, onde o fisco não teria obedecido às regras e normas necessárias para exigir o crédito fiscal, incluindo a aplicação da multa, e tampouco teria competência para a exigência do crédito que não foram observadas normas inerentes ao ato de lançar e apurar o crédito fiscal, a exemplo das normas contábeis. Aí eu faço todo um arrazoado, não acatando as alegações da contribuinte, com as fundamentações dos dispositivos já citados, artigos 142 do CTN, 10º do PAF, entre outros. Na questão da decadência, não localizei, e aí, de repente, se os colegas tiverem alguma divergência nesse sentido, não localizei pagamentos para atrair a regra do 150. E o fato gerador do imposto de renda se aperfeiçoa em 31 de dezembro de cada ano calendário. No presente caso, o fato gerador se complementou em 31 de 2 de 2005, portanto, o direito da fazenda só se extinguiria em 31 de 2 de 2010, já que a ciência do lançamento, momento que aperfeiçoa a Constituição do Crédito Fiscal, ocorreu em 27 de 9 de 2010, portanto, 2 meses antes, e folha 45. Então, em ambas as regras decadenciais inexiste a ocorrência da decadência. Na verdade, não é em ambas as regras decadenciais. Vou tirar essa parte aqui. Inexiste a decadência. Sobre o imposto patrimonial a descoberto, cito a legislação, foi constatado ali o acréscimo de R$ 457.277. Em sua linha de defesa, a recorrente sustenta que o referido valor decorre da herança da venda do imóvel, do espólio de Davi, do qual é inventariante. Ocorre que existem nos autos provas do alegado. A recorrente tenta realizar a conexão da venda do imóvel ocorrida em 2004, juntou declaração nas folhas 56,
que tenta vincular a venda realizada ali já em março de 2004 ao rendimento controvertido recebido em janeiro de 2005. Essa prova unilateral é insuficiente para ser acolhida e afastar a acusação fiscal. Não há escritura, contrato de compra e venda, registrado em cartório ou outras provas que possam vincular os fatos ao ano calendário de 2005, da qual foi identificado o acréscimo patrimonial a descoberto. Depois alega que o ônus de provar a ocorrência do fato gerador é sempre do fisco, e que, no caso, tal dever não foi cumprido. Aduz que, em momento algum, a administração tributária provou as alegações, né, no caso da acusação. Entretanto, as provas trazidas ao feito, na verdade, são insuficientes para afastar o acréscimo patrimonial a descoberto. A prova que já bem conhecido nosso, cabe ao contribuinte, cito as legislações pertinentes ao caso, e então eu não estou acatando. E do pedido de diligência, pretende o deferimento de diligência para comprovar o seu direito, solicitando perícias e demais levantamentos que possam acelerar na sua argumentação. Ocorre que o julgador pode deferir a perícia ou diligência somente nos casos de dúvidas ou que possam esclarecer determinados procedimentos da autuação ou que, em situações excepcionais, que o recorrente não tenha a possibilidade de produzir a prova que se pretende, o que não é o caso dos autos. A prova deve ser trazida aos autos pelo contribuinte. Não é ônus da administração pública ou da fazenda a busca de provas do alegado pelo recorrente. Se o fisco tem a possibilidade de exigir o tributo com base na presunção legal, não faz sentido impor ao fisco o dever de provar que a presunção em seu favor não pode subsistir. É elementar que a prova para infirmar a presunção deve ser produzida por quem tem interesse na demanda, no caso, o contribuinte. Então, eu voto por reconhecer o recurso voluntário, não acolher da decadência alegada, indeferir o pedido de diligência e negar provimento ao recurso. Ok. Algum questionamento? Vou colocar em votação, então. Doutor João? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutor Ricardo? Acompanho. Doutora Letícia? Não ouviu a Sheila. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Eu acompanho. Também acompanho. Então, item 67, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em afastar a decadência, indeferir o pedido de diligência e negar provimento ao recurso. 68, da doutora Fernanda. Adriane. Vou tentar ser o mais breve possível. Os senhores podem tirar dúvida em caso de algum questionamento, tá? Esse caso também é um caso de depósito bancário de origem não comprovada, tá? A contribuinte, ela foi fiscalizada, tendo em vista que a movimentação dela era uma média de 38 vezes maior do que os seus rendimentos declarados. Enfim, ela foi intimada algumas vezes para apresentar a documentação, para apresentar o extrato bancário. Primeiro ela pediu a dilação de prazo, depois ela veio com a argumentação de quebra de sigilo bancário, declara não era obrigada a apresentar a documentação, e sendo assim, a fiscalização intimou as instituições bancárias a apresentarem os extratos bancários, as instituições bancárias apresentaram, com base na documentação nos extratos apresentados pela instituição. Foi feita a planilha de levantamento, solicitado mais uma vez, intimado para a contribuinte, para que ela apresentasse justificativa acerca dos depósitos, né, que tinham sido, que eram suspeitos e que tinham solicitados a demonstração de origem. Teve um pequeno imbróglio aí no meio do decorrer do processo administrativo fiscal, porque ela tinha manejado uma ação judicial, inclusive um mandado de segurança pedindo que fosse desentranhado tais depósitos bancários, porque não era um procedimento legal, né, arguindo inconstitucionalidade. Mas, enfim, no final das contas, a Fazenda Pública ganhou, teve sentença favorável, então os extratos foram mantidos, portanto, são considerados legítimos e base para o lançamento do presente procedimento fiscal, tá? Basicamente, esse é o resumo. E aí, tendo em vista
o lançamento do auto, foi apresentada a impugnação pela contribuinte, preliminarmente ela alega a nulidade, né, sustentando a mesma coisa que tinha sido sustentada anteriormente, de legalidade, de inconstitucionalidade do artigo, do sigilo bancário, enfim. Também veio, em determinado momento, falou que tratava-se de alguns depósitos que eram da empresa Jogos Limitada e tal, que seria do seu marido, mas, enfim, nada prova, sempre se mantém em sede de alegação. Pois bem, veio a DRJ e, analisando a impugnação apresentada pela contribuinte, em sede preliminar, afasta a nulidade, porque entende que foram atendidos todos os requisitos dispostos no decreto-lei para fins de validade do procedimento administrativo fiscal, né, do PAF. Quanto à decadência, que ela argue também que estaria decadente, tá? Como se trata de um lançamento cuja o ano calendário era 2000, e trata-se de imposto de renda à pessoa física, entendemos que está aí toda a fundamentação, estou fazendo um resumo, mas está aí a documentação no voto, tá? A gente entende que o fato gerador teria sido 31/12/2000, e sendo assim, poderia ter sido lançado até 31/12/2005, e foi lançado em dezembro, no 14/12/2005. Então, entendo que está dentro do prazo, ainda que seja aplicado o artigo 150, tá? Seria o caso do lançamento por homologação. Ou seja, sendo 173, se fosse 173, seria 2006, mas sendo 150, ainda assim seria 31/12/2005, ou seja, está dentro do prazo. Tá? Partindo para o mérito, ela traz diversas alegações, tá? Mas não traz documentação para provar, não elabora planilha, ela simplesmente segue aduzindo que seriam depósitos oriundos realmente da empresa de jogos que teria sido do seu esposo. Pois bem, então, sendo assim, a DRJ nega provimento a recurso voluntário. Aí eu parto para o meu voto e tenho um entendimento muito semelhante à decisão de piso. Eu também afasto a nulidade, entendo que está perfeitamente atendido todos os requisitos legais para validade do PAF. Também entendo que está dentro do prazo de lançamento, tá? Ou seja, afasto a decadência. E no mérito, pelos motivos semelhantes e com a minha fundamentação toda aí no voto, da aplicação do artigo 42, da presunção, e no caso concreto, né, eu analiso os principais argumentos do caso concreto, justamente a questão do motivo de ter sido, desde o início de ter sido fiscalizada, da sua movimentação bancária 38 vezes maior do que os seus rendimentos declarados, enfim, a sua constante intimação para apresentação de esclarecimentos, e aí no início só ficava solicitando prorrogação de prazo, no final das contas alega sigilo bancário e nada, não demonstra boa-fé, intuito de contribuir com a fiscalização. Então, por esses todos os motivos, eu afasto, tá, a preliminar de nulidade, eu rejeito também a decadência, e eu nego provimento a recurso voluntário. Eu gostaria só de mencionar aos senhores que na conclusão, só lá na conclusão mesmo escrita, eu tinha colocado como dar provimento parcial e afastar a multa qualificada, mas eu já fiz essa breve correção, que era só mesmo lá na conclusãozinha mesmo, só isso que estava equivocado. Então, todo voto está no sentido de negar provimento a recurso voluntário e rejeitar as preliminares de nulidade e decadência. É como voto. Ok. Algum questionamento? Sim, a multa foi majorada pelo nota de direito de intimação, é isso? Não foi o caso, não, doutor João. Eu tinha colocado como um equívoco. Eu tinha feito esse equívoco de escrever isso na conclusão, mas está errado. Não tem multa qualificada nesse caso. Então, só estou falando porque caso alguém leia e fale, mas na conclusão está dessa forma. Então, já estou adiantando que eu já fiz esse ajuste. Acompanhe. Ok.
Dr. Wesley. Acompanho. Dr. Kleber. Acompanho. Dr. Ricardo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Dr. Maurício. Também acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 68, Adriane Crusser, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso. 69, da Fernanda, vamos ver se a gente consegue fazer ele. Antônio Luiz. Tô abrindo aqui só um minutinho, tá? Bom, esse aqui também se trata de depósito bancário de origem não comprovada. Tá? Novamente, aqui a movimentação bancária é muito maior do que os seus rendimentos declarados. Nesse caso aqui, também estava tendo um processo na vara criminal da Justiça Federal e a própria juíza encaminhou para a fiscalização os extratos bancários relativos à conta do contribuinte. Tá? Enfim, sendo informado também teve a questão, a argumentação aqui e o questionamento do contribuinte para não entrega dos extratos bancários, mais uma vez aqui, arguindo o sigilo bancário, e isso foi ultrapassado, a fiscalização recebeu os extratos da própria juíza da vara criminal, e aí lavrou o auto de infração, o qual foi intimado o contribuinte, que apresentou a impugnação. E aí, nesse caso aqui, vinham as alegações de CPMF, né, que tinha sido utilizado, dados do CPMF, que não poderiam ser utilizados, e que foi presumida com base em depósitos bancários, e que não seria o caso, porque seria, mais uma vez, seria inconstitucional, que estava decaído em fevereiro de 2005 o direito do fisco fazer o lançamento, né, ou seja, quando ele foi notificado, porque teria sido em 99, enfim, que teriam sido incluídos rendimentos de prolabore recebidos da empresa Engelectric, da qual seria sócio, e aí ele traz argumentos aqui de que determinados valores seriam prolabore, e ele tenta justificar a origem de alguns depósitos, né, a venda de imóvel, a parcela relativa à venda de outro imóvel, enfim. Então, ele solicita que sejam excluídos esses valores aí, que ele aduz para fiscalização, que teriam a origem identificada, pede também que fosse excluído naquele momento alguns valores de rendimentos de pensão alimentícia que ele recebia da sua mãe. Tá? Fala que é legal a utilização da Selic e que não poderia ser penalizada com juros de mora. Tá? Pois bem, a DRJ Salvador, na análise da peça impugnatória quanto à utilização da CPMF, ela traçou da fundamentação, justificando o motivo pelo qual era lícito e legal a utilização de tais extratos bancários. E aí traz todo o histórico aqui que está disposto no meu voto. Quanto à tributação anual dos rendimentos de origem não comprovada, de acordo com o artigo 42, 9.430, está claro que a tributação mensal somente se aplica quando a omissão é constatada dentro do próprio ano calendário, cabendo de outra forma submeter os rendimentos à tributação anual. Tá? E também tem aqui a instrução da Receita Federal, SRF 246 de 2002, artigo 4, que determina que os rendimentos omitidos de origem não comprovada sejam tributados na sistemática anual. Então, afasta também a argumentação da sistemática de tributação mensal, e sim, nesse caso, seria anual. Nesse caso também, quanto ao prazo para lançamento, que seria o artigo 173, né? Então, os rendimentos oferidos em 1999 poderia ser efetuado de ofício em 2000, após a entrega da declaração, iniciando-se o prazo quinquenal em janeiro de 2001, com a aplicação do artigo 173. Então, conclui-se que seria tempestivo o lançamento notificado no contribuinte no exercício 2005, porque poderia ser a partir de janeiro de 2001, tendo em vista
aplicação do artigo 173, então até 2005 poderia ser feito o lançamento. Pois bem, quanto à origem dos depósitos, o impugnante requer a inclusão dos depósitos correspondentes a rendimentos de Prolabore e da Engelétric e aluguéis recebidos da Promon, mas esses rendimentos, ou aqueles já declarados pelo contribuinte, foram excluídos pelo autuante, como mencionado no próprio relatório fiscal. No segundo caso, apenas confirmariam a omissão de rendimentos tributáveis, corroborando a presunção que se baseia o lançamento, ou seja, alguns depósitos que ele alega que foram para o labore, eles já teriam sido excluídos desde o relatório fiscal, tem essa informação, e os outros que seriam de aluguéis, eles não estavam na declaração de imposto de renda da pessoa física do contribuinte, o que corrobora que ele não ofereceu a tributação. Então, por mais que ele diga agora que a origem é essa, não pode ser excluída, mesmo ele dizendo a origem, porque ele simplesmente ratifica que é uma origem de aluguel, mas ele não ofereceu a tributação, ou seja, omitiu o rendimento. Quanto às alienações patrimoniais da Engelétric, o impugnante se refere a 3 alienações de imóveis da sua empresa para justificar depósito em sua conta pessoal. Apresenta, porém, apenas um contrato de compra e venda. Procura demonstrar que os valores e datas da parcela de venda em cheques nominais à empresa corresponderiam aos depósitos que visa comprovar e que a operação estaria registrada na contabilidade. Quanto às 2 outras alienações, apresenta para um apenas registros contábeis da empresa, para outra não traz qualquer prova. Analisando detalhadamente esses casos da compra e venda, né, a fiscalização aqui, a DRJ, na verdade, a fiscalização não, desculpa, a DRJ, ela traz diversos argumentos para desconstituir a argumentação da origem do depósito, tá? Eu vou falar alguns deles aqui. Enfim, os contratos particulares, eles não têm registro público, foram assinados apenas pelas partes, não são hábeis a comprovação perante terceiros, como a gente sabe, né, não tem escritura, não tem validação em qualquer cartório, não tem, ao menos, reconhecimento de firma. Não foram apresentadas também cópias dos cheques ou recibos de repósito ou outro documento contendo elemento de prova objetiva que demonstrasse a efetiva autoria dos depósitos e a origem dos recursos. Ainda que tais transferências da pessoa jurídica para o sócio estivesse regularmente registrada na contabilidade, o que não é o caso, registre-se, tais valores seriam insuficientes como prova desse fato, se não acompanhados de documentos correspondentes. Além de ser este o caso, em relação à pessoa física, quanto às provas da origem dos depósitos, é também o caso em relação à pessoa jurídica, onde há dispositivo legal específico exigindo a comprovação dos pagamentos de origem e efetividade da operação ou transação, quando se trata de pagamentos a sócios dirigentes, de acordo com o artigo 302 do RIC. Tá? Então, enfim, tem diversos argumentos e fundamento legal e fático da DRJ para afastar essas supostas comprovações de venda de imóveis, tá? E no final tem o afastamento também do pleito do contribuinte, no sentido de negar provimento da RJ, quanto a juros e multa, pelos motivos que já conhecemos, né, que há previsão legal clara, além de súmula CARF. Mas bem, partindo para o meu voto, por motivos semelhantes ao da RJ, eu afasto a nulidade, entendo que todos os requisitos do decreto para validade do PAF foram atendidos, e no mérito, quanto à origem dos depósitos, né, entendo que realmente não há motivos para que se mude o entendimento que foi exarado pela decisão de piso, porque realmente eu entendo que a origem dos depósitos não foram comprovadas. Em alguns casos em que ele fala sobre a origem, ele simplesmente ratifica que eles foram omitidos, como é o caso, por exemplo, dos aluguéis, que ele não apresentou a tributação na sua declaração de imposto de renda. Quanto à questão dos imóveis, pelos motivos já esposados aqui também, que eu sustentei na decisão de piso, eu entendo também que não foram comprovados tais origens, né, seja por ausência de cheque, ausência de recibo,
seja pelo fato dos contratos não estarem devidamente registrados em cartório, né, não tendo validade perante a terceiro. Tem até, eu não trouxe aqui, mas a gente até já viu em alguns votos o entendimento, né, do Pandolfo, no sentido justamente de que quando não tem a escritura, fica mais complicada a validação dos contratos e tais documentos perante terceiros. Então, por todos esses motivos, eu nego provimento ao recurso voluntário, rejeitando a preliminar de nulidade, e mantenho o lançamento fiscal nos moldes expostos, e como voto à disposição de nossos colegas para esclarecimentos, mas entendo que realmente não teve nada além de meras alegações. Ok, doutora Fernanda, obrigada. Alguém tem algum questionamento? Colocar em votação, então, doutor João, como vota? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutor Ricardo? Eu acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 69, Antônio Luiz Simões, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, a rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso. Eu preciso interromper a gravação, porque o Marco Antônio precisa sair.